Como vocês estão? Então, estamos aqui novamente, pessoal, com mais uma questão da Unesp 2022, agora com a questão 85. Essa é uma questão que exige um pouquinho mais de tempo para ser realizada, então precisa ficar muito clara a interpretação, tanto do conceito quanto de todos os dados que essa questão nos traz. Tá? Então, vamos começar lendo o exercício. Um aplicativo instalado no celular de um ciclista informa de 10 em 10 minutos do passeio de bicicleta, o tempo acumulado T e a distância acumulada D em minutos e quilômetros, respectivamente. Então, nós temos aqui o tempo, essa tabela nos fornece o tempo de 10 em 10 minutos e a distância em quilômetros percorrida. A tabela e o gráfico mostram os dados informados pelo aplicativo ao término de um passeio de 50 minutos, como a tabela mostra para vocês aqui, 50 minutos. Quando o método estatístico do aplicativo identifica que o conjunto de pares ordenados TD, tempo e distância, se ajusta razoavelmente bem a uma reta, ele informa a sua equação, que no caso do conjunto de dados da tabela foi D é igual a 0,311 T mais 0,53. Então, aqui nós temos a tabela e o gráfico. Aqui nós temos a reta, a equação da reta e a continuação desse exercício. Analisando o gráfico, a equação e os 5 pares ordenados TD da tabela, observa-se que a equação da reta fornecida pelo aplicativo comete erros por superestimativa ou por subestimativa no cálculo de distância para cada um dos 5 valores de T. O menor erro por superestimativa de D cometido pela equação fornecida em termos percentuais foi D. Então, vamos primeiro entender o que essa questão está nos pedindo. Mais uma vez, olhando aqui a tabela, percebemos que temos valores de distância correspondentes ao tempo de 10 em 10 minutos que está sendo fornecido, que é o tempo acumulado durante o trajeto de um ciclista. Aqui nós temos uma reta e percebemos que nessa reta nós temos pontos que estão abaixo ou acima da reta. Nessa reta, nós temos pontos que estão abaixo dele e acima, sendo que quando a reta está acima do ponto, nós temos um valor superestimado e quando a reta está abaixo do ponto, um valor subestimado. Então, vamos começar agora fazendo da seguinte forma. Nós temos aqui os valores na tabela e como o exercício nos mostra, ele fala que existe um erro por superestimativa ou por subestimativa no cálculo da distância. Então, existe um erro nesses valores quando comparamos esses valores aos valores oferecidos pela equação da reta. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos substituir o tempo em minutos na equação da reta de cada um dos tempos que estão presentes na tabela e vamos encontrar a distância. Por quê? Para que nós possamos compreender qual é o valor subestimado ou superestimado e qual é esse valor em relação ao valor que nos foi dado nessa tabela. Então, vamos iniciar agora com T igual a 10. Vamos começar a fazer uma série de contas.
com t igual a 10, então nós temos, deixa eu só ajustar aqui, d é igual a 0,311 vezes 10 mais 0,53. D é igual a 3,11 mais 0,53. Então, D é igual a 3,64. Então, aqui nós já temos o D, a distância. Quando o tempo for igual a 10, e podemos compará-la à tabela. Então, nós temos aqui que a distância é 3,64. Quando essa distância é colocada na equação da reta, no entanto, na tabela, essa mesma distância com tempo correspondente a 10 minutos é igual a 3,7. Então, vamos dar uma olhada aqui, 3,7 menos 3,64, que é igual a 0,06. Nós temos que a equação da reta, ela apresenta um valor subestimado. Por que sub? Porque é um valor com uma estimativa menor do que a tabela nos fornece em 0,06. Então, aqui nós temos um valor subestimado. Vamos agora calcular para t é igual a 20. T é igual a 20. Da mesma forma, D é igual a 0,311 vezes 20 mais 0,53. D é igual a 0,311 6,22 mais 0,53. D é igual a 6,75. Percebam que aqui nós estamos falando de distância. E lembrando que a distância ela tem uma unidade que não foi colocada aqui em cima, mas é uma unidade de quilômetros. 6,75 quilômetros. Novamente, nós temos uma distância que foi fornecida pela equação da reta, que difere da distância que a tabela nos apresenta. A tabela nos apresenta no tempo 20, uma distância d de 7. Aqui nós temos uma distância, segundo a equação da reta, de 6,75, ou seja, 7 menos 6,75, 0,25. Isso significa que, se a tabela apresenta um valor, como eu já mostrei para vocês, de 7, e através da equação da reta vocês têm um valor de 6,75, significa que aqui nós temos um valor subestimado também, em 0,25, ou seja, a equação da reta nos dá um valor 0,25 abaixo do que o valor que é dado na tabela. Continuando agora. Quando t é igual a 30, chegamos agora em t igual a 30.
D é igual a 0,311 vezes 30 mais 0,53. D é igual a 9,33 mais 0,53. D é igual a 9,86. Mais uma vez, distância em quilômetros. Nós temos no tempo 30 uma distância, segundo a equação da reta, de 9,86, enquanto a tabela nos traz uma distância de 9,1. Isso significa que 9,86 menos 9,1 é igual a 0,76. Então, a equação da reta, ela nos dá um valor acima do que a tabela apresenta. A tabela apresenta 9,1 e a equação da reta nos mostra 9,86. Isso significa que é um valor superestimado em 0,76. Continuando agora, eu vou mudar de folha para que a gente possa continuar esse exercício. Então, agora nós temos T é igual a 40. Então, para T igual a 40, distância é igual a 0,311 vezes 40 mais 0,53. Distância é igual a 12,44 mais 0,53. Distância é igual a 12,97. Mais um valor obtido com o tempo igual a 40. Unidade de medida de distância em quilômetros colocada. Vamos observar na tabela. A tabela ela traz para nós um valor de 13,5. Então, nós temos aqui 13,5 menos 12,97. Nós vamos ter 0,53. Se nós temos na nossa tabela um valor de 13,5 e a equação da reta nos fornece 12,97, isso significa que nós temos aqui um valor subestimado em 0,53. E por último, quando T é igual a 50, nós temos D é igual a 0,311 vezes 50 mais 0,53. D é igual a 15,55 mais 0,53. D é igual a 16,08. Quilômetros. Nós temos na tabela um valor de 16 para tempo é igual a 50. Então, 16. E nós temos, segundo a equação da reta, um valor de 16,8. 16,08. Isso significa que nós temos
como resultado 0,08. Se nós temos uma tabela com valor 16 e segundo a equação da reta um valor de distância de 16,08, significa que nós temos um valor superestimado em 0,08. E é isso que nós vamos começar a acrescentar agora. Então, voltando à outra folha que nós iniciamos, a resolução. Então, nós temos aqui, no tempo é igual a 10. Temos na tabela 3,7 e a equação da reta nos fornece 3,64. Isso quer dizer que nós temos um valor subestimado abaixo do que a tabela estimou. Então, aqui é um valor subestimado. Ok? Temos aqui agora tempo é igual a 20. Nós temos um valor de 6,75 obtido através da equação da reta pela substituição do tempo e temos um valor na tabela de 7. Isso significa que, segundo a equação da reta, a distância ela é menor do que o parâmetro que nós temos na tabela. Significa que é um valor superestimado. Também é um valor subestimado, porque a equação da reta nos fornece um valor abaixo do valor de referência, então é subestimado. Quando o tempo é igual a 30, nós temos um valor na tabela de 9,1, mas a equação da reta nos fornece um valor maior de 9,86. Isso quer dizer que aqui nós temos um valor superestimado. Superestimado. Agora, quando o tempo é igual a 40, nós temos um valor na tabela de 13,5 e a equação da reta nos fornece uma distância de 12,97. Então, aqui nós temos um valor subestimado. E por último, quando o tempo é igual a 50, nós temos na tabela um valor de 16 e temos, através da equação da reta, obtido uma distância de 16,08. Ele aumenta em 0,08, então a equação da reta nos dá um valor superestimado. Com isso, nós vamos novamente, com todos os valores já determinados, nós vamos voltar ao problema e agora nós vamos ler novamente a análise do que ele pede. Então, analisando o gráfico, equação e os 5 pares ordenados, como nós fizemos, observa-se que a equação da reta fornecida pelo aplicativo comete erros por superestimativa ou por subestimativa no cálculo de D. É exatamente o que nós vimos agora em todos os cálculos de distância, onde comparamos o valor da distância obtida através da equação da reta e da distância já fornecida pela tabela. Bem, agora que terminamos de fazer um comparativo entre as distâncias que nós obtivemos através da equação da reta e da distância que a tabela nos mostra, nós podemos, através desse comparativo, como eu já mostrei para vocês, determinar se os valores encontrados e comparados com o da tabela são valores subestimados
ou superestimados, como vocês podem ver aqui em todas as resoluções que fizemos. Lembrando que o que a questão nos pede é que o menor erro por superestimativa de distância, como o problema nos traz, cometido pela equação fornecida, em termos percentuais, como ele pede aqui, foi de... Então, nós vamos avaliar quais resultados obtidos apresentam valores superestimados. Então, nós temos aqui, quando o tempo é igual a 30, nós temos um valor superestimado em 0,76 em relação ao valor que a tabela nos traz. E temos aqui no tempo é igual a 50, também um valor superestimado em 0,08. Como a questão pede que calculemos a porcentagem do menor erro superestimado, quando comparamos 0,76 a 0,08, temos que o menor erro superestimado corresponde a 0,08. Então, o que nós vamos fazer nesse caso para chegar à porcentagem desse valor? Então, nós vamos fazer regra de 3, que corresponde a 100%, 100%, corresponde a 16 quilômetros. Qual porcentagem corresponde à diferença encontrada entre os valores obtidos pela equação da reta e o valor que nós já tínhamos como referência da tabela? Equivale a 0,08 quilômetros. 16x é igual a 0,08 vezes 100. 16x é igual a 0,08 vezes 100. 1 vezes 8, 8, 0, 0, duas casas após a vírgula, 8. Lembrando sempre que eu resolvo as continhas com vocês, para que a gente possa relembrar também. X é igual a 8 dividido por 16, x é igual a 8 dividido por 16, 0,5. Então, x é igual a 0,5, não esquecendo a unidade que ele está representando, então x é igual a 0,5%. Então, aqui nós voltamos ao exercício. E vamos colocar a resposta. Alternativa D, 0,5%. Foi um exercício um pouquinho mais trabalhoso para ser feito, porque precisávamos analisar algumas condições que nos foram dadas, mas que no final, lendo o exercício e levando em conta aquilo que estava sendo pedido, conseguimos chegar à resposta através dos cálculos realizados. Tá bom? Até o próximo exercício.